Diga aleluia. Ouça assim, ó. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Só aí, segura um pouquinho para mim. Capítulo 1, versículo de número 8 de Lucas. Mais um pedacinho. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. O texto diz assim: ora, aconteceu que exercendo ele quem, pastor? Zacarias, diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno. Que turno é esse? O turno de Abias. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal. Que costume é esse, pastor? A possibilidade do sacerdote entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. Somente dessa forma, o texto diz: entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eu vou lá, só me acompanha aqui, por favor. Eu vou ao versículo 8 de novo. E o texto diz que, ora, acontecendo que exercendo ele, já te disse, Zacarias, o sacerdote, diante de Deus o sacerdócio, ou seja, cumprindo a sua função. Que função é essa, pastor? A função de colocar em ordem. Qual é a função? Dentre essa função, eu já prego daqui por diante. Deus e Pai fala conosco, toma minha vida nas tuas mãos e eu ministro daqui por diante. Essa função, ou nessa função, estava de todos os dias entrar no santo lugar, colocar azeite para que a menorá permanecesse acesa, que era o candelabro de 7 pontas, e também entrar com pães asmos, comer lá dentro e sair. Então, dentre as funções do sacerdote, era uma função distinta do povo. Por quê, pastor? Porque ao povo cabia, e isso o judeu legítimo, a possibilidade de entrar no átrio, que significa pátio. Então ao judeu era dado essa possibilidade de entrar no átrio. Não sendo judeu, se um estrangeiro entrasse no átrio, por ser um lugar consagrado, este morria por conta do Senhor. E se o judeu, ainda que judeu, entrasse no Santo dos Santos, num lugar totalmente voltado ao sacerdote, esse também morria. E se o sacerdote resolvesse entrar no Santo dos Santos, ou seja, o acesso dele era até o santo lugar, ele tinha acesso ao átrio e ao santo lugar. Se ele decidisse romper com isso e entrasse no Santo dos Santos, o que separava o santo lugar do Santo dos Santos, pastor? Um véu grosso separava os dois ambientes, aonde não se conseguia ver o que estava do lado de dentro. Se o sumo sacerdote ou sacerdote, por conta própria,
resolvesse sair da área que ele tinha livre acesso, que era o átrio e o santo lugar, e resolvesse entrar no Santo dos Santos por conta própria, ele morria. Então havia um dia específico, que era o dia de Yom Kippur, que era considerado o dia do perdão, onde o sacerdote tinha acesso ao santo lugar. Mas quantos, pastor? Um. E como é que era isso? Era tirado por sorte. Então Zacarias, que faz parte do turno de Abias, está ali servindo durante 15 dias, ou serviria durante 15 dias. Dentre esses 15 dias, justamente cairia o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. Então o turno de Abias sabia que alguém seria escolhido, pastor Du. Ou seja, meses antes já havia uma expectativa, porque Abias já sabia que o seu turno alguém seria escolhido. E os sacerdotes que faziam parte do turno de Abias, que trabalhavam somente 15 dias no ano, 2 semanas, esses sabiam que a sorte podia cair sobre qualquer um deles, mas eram muitos. E Zacarias já havia passado por isso outras vezes, mas nunca dessa forma. Eu acredito, digo eu e não a Bíblia, que Deus começa a aquecer o coração de Zacarias, dizendo: eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo, você vai viver algo novo. E Deus faz isso, irmãos. Eu lembro que eu era de uma igreja em Nova Vida, era obreiro ainda, e eu lembro que eu estava tomando banho, me preparando para o culto, e eu ouvi uma voz, vou falar dessa voz interior hoje. Eu ouvi uma voz, e a voz dizia assim: se prepare, porque você vai orar no ofertório. E eu disse assim: é coisa da minha cabeça, é coisa da minha imaginação. E aí, parece que para experimentar o meu Deus, eu disse assim: hoje eu vou ficar escondido, meu pastor não vai me ver. E aí de repente o pastor chama o meu nome, e eu saí meio que por detrás das malhadas, apareci, e ele disse: hoje o obreiro, lá era chamado de ministro, ele vai vir aqui e vai orar pelo ofertório. Então significa que existe um Deus que te prepara antes de acontecer, porque Ele conhece o antes, o durante e o depois. Você pegou até aí, em nome? Você pode dar um aleluia, um amém, você pode glorificar o Senhor aí no teu lugar? E assim aconteceu. Eu acredito que o coração de Zacarias já estava envolvido, só que ele trabalhava na organização para que tudo funcionasse bem. Alguns vão dizer que Zacarias vai se despedir de Isabel, porque durante 15 dias ininterruptos ele vai servir no templo. E ao se apresentar para servir, ele quer poder servir de todo o coração dele, com toda a alma, como ele sempre fazia quando caía o seu turno no serviço. Lembrando-se sempre que eu estou falando de 15 dias no ano. Então se é 15 dias, eu preciso dar o meu melhor. E essa era a concepção do sacerdote Zacarias. E aí o texto diz que Zacarias está exercendo o seu papel como você trabalhador, como você pastor, como você músico, como você ministrante. Aparentemente é um dia comum, como um outro dia. Eu estou fazendo aquilo que me cabe fazer. Eu não posso entrar no Santo dos Santos, uma vez que a sorte caia sobre a minha vida, e uma vez que seja o dia do perdão, o dia certo. Eu não posso entrar lá por conta própria, porque eu sei que o meu Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então Zacarias está servindo como quem serve no dia comum, como quem toca no dia comum, como quem prega no dia comum, como quem senta para ouvir uma palavra em mais uma quinta-feira profética. Só que Deus está olhando do alto e está dizendo para nós: eu não sou daqueles que faço a mesma coisa todos os dias. Pode ser que você tenha chego nesse lugar
e você achou que seria mais um culto como um outro culto qualquer, aonde você viria, bateria o seu cartão, se colocaria diante de Deus, diria para Ele: Senhor, me usa conforme a sua vontade. Mas eu quero te dizer que há um Deus de surpresa, e o Deus de surpresa, Ele vira para nós e diz assim: eu não vou fazer a mesma coisa hoje. Hoje eu sou capaz de encher a tua vida, o teu coração, e te dar a resposta que você precisa. Lembre-se, você já pegou? Estou igual os pastores pentecostais que vêm aqui pregar. Você já pegou? Estou quase dizendo, preciso de 10 pessoas com a mão levantada, dando glória a Deus. Estou quase nisso, eu não vou fazer isso não. Nem sei fazer isso. Você vê que a frase nem encaixou, né? Só que quando Zacarias entra no Santo dos Santos, primeiro, Deus quebra as suas expectativas, porque havia mais ou menos isso. Está chorando por quê? Né? Como é que é? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, é isso aí. E jamais te esquecer. É isso. Só que para Zacarias, eu estou todo arrepiado. Só que para Zacarias, na impressão dele, na mente dele, ele está dizendo: eu não tenho sorte. Nunca ganhei uma bala no sorteio do colégio. Nunca ganhei nada. Nunca fui sorteado. Lá na minha empresa, a pessoa do meu lado, o número do meu lado foi sorteado, mas o meu não foi. Deus às vezes faz isso, amados. Confunde, para te mostrar que Ele é Senhor da sua vida. Eu já te falei que Isaías, no capítulo 41, no seu versículo de número 11, quando o texto vai dizer que eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que te perseguirem, eu te mostro nesse texto que nem sempre Deus envergonha para confundir, às vezes Ele confunde para envergonhar. Por quê? Porque o maior opositor da minha vida é o inimigo da minha alma, e o segundo, eu mesmo. Então o que Ele tem que fazer para me garantir a bênção? Ele tem que me confundir também. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos olhando e tentando descobrir de onde está saindo tanto azeite na multiplicação do azeite da vida daquela viúva. Você está entendendo? E a gente quer colocar a nossa cabeça dentro da botija e tentar entender que matemática é essa, que quantidade é essa de azeite, se porventura a minha barrica de azeite é menor do que aquilo que eu estou enchendo. Você está entendendo? Diga amém. Então Deus está dizendo assim: às vezes eu te envergonho, eu te confundo, porque qual é o objetivo? Envergonhar o inimigo da tua alma, mas você não está me permitindo agir da maneira que eu quero. Então eu, Senhor da tua vida, te confundo também, junto com o teu inimigo, para que nem você saiba da onde vai vir a provisão, a bênção, a vitória que vai chegar na tua vida. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Repita comigo: já era uma honra. A casa de Zacarias está servindo no Santo dos Santos. Já era uma honra. Só que você imagina que agora ele vai servir, e aí tem todo um protocolo do lado de dentro, ele vai ter que cumprir. Só que quando ele chega do lado de dentro, já tem um anjo esperando por ele. Entendeu não? Ele entra e o anjo já está lá. Em outras palavras, é como se o anjo dissesse: eu cheguei antes de você, esperando por você. Ele chega e aguarda, irmãos. O que é isso? Existem coisas que vão se cumprir, que estão escritas a teu respeito. Existem coisas que vão se manifestar, e o anjo chega na frente. Para quê, pastor? Para te fazer entender que eu não entro. Como assim? Não, eu não entro na palavra quando eu a abro. É a palavra que entra em mim. Significa dizer que Deus vai aquecendo os nossos corações. Eu não me abro, é Ele que me abre.
Eu não faço, é Ele que faz. Nele está todo o poder. Tem uma coisa: o anjo vai virar e vai dizer que ele é Gabriel. O que ele vai dizer? E eu já te expliquei, já falamos sobre Gabriel na terça-feira. E aí eu anotei uma frase aqui que eu preciso compartilhar com você. Toda vez que se tratava de um ventre profético, vinha um anjo específico. Entendeu não, né? Em meio às suas guerras, quero te ensinar a orar. Lembre-se, anjos não obedecem às nossas ordens. Salmista no 91, no versículo 11, vai mostrar que Deus vai dar ordem aos seus anjos a meu respeito. Então tem que entender isso aqui. Não adianta orar e dizer: anjos, não, eles nem te ouvem, estão nem aí para você. Desculpa. Por quê? Porque eles ficam aguardando um comando. São anjos dispenseiros. O que significa isso, pastor? Explico. Te ensinar a orar, pedindo a Deus que envie anjos específicos para a tua causa. Quando se tratava de ventre profético, Gabriel era o anjo. Gabriel foi anjo para Zacarias. Isabel foi o anjo das boas novas. Foi o anjo do improvável para Maria. Porque entender o que acontece aqui com o ventre adormecido, é só você se reportar ao passado com Abraão e Sara, que também tinha um ventre adormecido, e Deus promete um filho que é Isaac, e se cumpre. Então quando eu pego Zacarias e Isabel, eu tenho um modelo lá atrás, que é Abraão e Sara, que depois se torna Raquel e Isaac, e depois Rebeca e Isaac, e depois Raquel e Jacó. Mas esses modelos lá de trás me são suficientes? Claro, aconteceu, eu creio, e pode acontecer na minha vida. Só que agora o mesmo anjo que aparece para Zacarias vai aparecer também para Maria. Não precisa colocar o texto para a gente. Agora esse anjo que aparece para Maria, que também é Gabriel, vai anunciar que Maria vai dar à luz a um filho. Mas como? Se ela nunca tinha tido relação com nenhum homem. Se Maria era virgem. Agora Deus está falando a respeito do improvável. Deus está falando a respeito de coisas que fogem da linha do raciocínio humano, ainda que se fale de milagres. Eu estou falando no campo de milagres, aonde Isabel dar à luz a João Batista já é um grande milagre, aonde Sara dá à luz a Isaac já é um grande milagre. Já estou falando de milagre. Agora eu estou falando talvez de um nível tão louco, aonde esse anjo aparece para Maria e vai dizer assim: você vai dar à luz, descerá sobre ti o Espírito Santo, ou ele vai te envolver, e você vai conceber, você vai dar à luz a um filho. Isso aqui já começa a mexer com a nossa cabeça. Essa é a função de Gabriel, essa é a função de anjos específicos. O que significa isso, pastor? Significa que algumas batalhas não são vencidas porque eu tenho orado de forma errada. E hoje eu quero te ensinar que parte do que você está fazendo e orando, você vai acrescentar pedindo a Deus. Quando eu vou num ambiente muito tenebroso, eu digo: Senhor, repreenda o anjo da morte. Porque eu aprendo com Miguel, que ainda que foi dado a ele a oportunidade de guerrear com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ele vai virar e vai dizer que o Senhor te repreenda. E ele então dá ao Senhor a autoridade que é dele. Mas Miguel só veio
porque é um arcanjo de batalha, um arcanjo de guerra, porque Deus o enviou. Só que você, sabendo disso, você a partir de hoje vai compreender que vão existir batalhas, guerras que são travadas no mundo espiritual, que só serão vencidos por anjos específicos, irmãos. Eu estou falando da casa de Zacarias. Eu estou falando a respeito de uma casa que vai gerar. Eu estou falando da tua casa, porque a tua casa é lugar de gestação. E eu estou dizendo para você em nome de Jesus: chame à existência o que não existe. Busque por aquilo que a força e o teu conhecimento e a tua sabedoria não vão adquirir nunca. Vá além. Diga para o Senhor: Senhor, se não for o Senhor, se o Senhor não for à minha frente, não me permita que eu vá. Comece a colocá-lo no lugar que é dele por direito. Comece a dar a Ele aquilo que só Ele pode receber de nós, que é honra, louvor e glória e adoração. E em meio a tudo isso, Deus vai se manifestar e vai abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí? Agora o Salmos de número 27, no seu versículo de número 8, na nova versão transformadora, vai nos mostrar aqui algumas coisas, vai abrir o nosso entendimento. O salmista, no versículo 8, ele vai dizer: o meu coração ouviu a tua voz. Então repita comigo: o meu coração ouviu a tua voz. Está falando de uma voz interior. Está falando de quê? Não tenha medo não. Está falando de quê? De uma voz interior. Nessa voz, o texto diz o seguinte: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Então quero quebrar aqui alguns paradigmas, algumas coisas baseadas nesse texto, nessa versão. Primeiro, essa sensação de que você levantou a mão para Jesus, quando, já falei isso diversas vezes, quando Ele te escolheu nele antes da fundação do mundo. Havia um tempo e um momento em que o Senhor prepararia para nós. Guarda isso. Só que nesse texto, eu fui ver um autor que colocou um texto maravilhoso, e ele diz assim: durante muito tempo fomos levados a imaginar que somos capazes de buscar e encontrar a Deus. Vou parar aqui que eu vou ler ele completo. Mas o texto não diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diz, mas o texto também diz: e serei achado de vós. Então existe um Deus que se manifesta, me dá possibilidades, mas vai se permitir ser encontrado. Então, deixa eu caminhar contigo nessa linha de raciocínio. Então, durante muito tempo, fomos levados a imaginar que somos capazes de buscar e encontrar a Deus. Mas nesse texto, revela que Deus nos convida a entrar na presença dEle por meio de uma voz interior. Existe uma voz que é a voz do convencimento. Existe uma voz que é a voz do Espírito, que se aplica em nós nos ambientes às vezes menos propícios, nos ambientes menos favoráveis. Por quê? Porque para Ele não há diferença entre luz e trevas. Porque para Ele fala em qualquer circunstância e em qualquer situação. Ele é aquele que desce ao inferno e faz o inferno virar céu em 3 dias, irmãos. Então hoje eu vim te dizer de que existe um Deus que está pegando você, que está pegando a tua casa e está dizendo para ti o seguinte: você estava acostumado com os átrios, e eu não tenho nada contra os átrios. Era o lugar onde o judeu legítimo podia estar. Era o lugar onde tinha
o lavatório, aonde tinha o lugar do holocausto. Legal tudo isso, mas Deus está pegando você, está dizendo: eu quero te conduzir a outros lugares, a um lugar além do átrio. E aí Ele te pega e te conduz, agora Ele te leva para o santo lugar. Tu olha para o lado e tu diz: pastor, o santo lugar não é lugar para sacerdote. Mas ele vira através do apóstolo Pedro e diz: você é sacerdócio real, e a tua casa tem direitos. Ele te pega e ele agora te conduz. Quando você olha, você vê o candelabro, você vê a mesa da propiciação, você vai vendo as coisas que aderem a esse lugar, e você começa a se encantar com tudo isso. Mas Deus está dizendo: eu tenho mais para você, eu tenho mais para a tua casa, eu tenho mais para a tua vida. Eu quero te levar ao Santo dos Santos. Mas o Santo dos Santos é impedido por um véu grosso. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse na cruz: está consumado, irmão, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Então repita comigo: a partir de agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Olha para mim, o que você está fazendo nos átrios? O que você está fazendo no pátio? Se você tem acesso ao Santo dos Santos. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Me acompanha aqui, por favor. Diz assim: porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Deixa eu falar uma coisa aqui, movido pelo Espírito. Não se encanta com essa fase da tua vida, não. Por dois motivos. Primeiro, a vida é uma roda gigante, e pode ser que Deus precise te descer para te fazer subir agora com mais maturidade. Não estou profetizando isso, mas estou dizendo que a vida se encarrega disso. Segundo motivo, isso é pequeno demais. Você só começou a subir. Você está confundindo as coisas. Você está numa roda gigante e só deu um saltinho para o alto. Não tem noção de que isso que você vive é só a ponta de um iceberg, que você vai subir ainda mais. Subir como, pastor? Quando eu digo você, eu digo a tua casa. Quando eu digo você, eu digo todos os seus. Então, não é tempo de se vangloriar. Entendeu ou não? Por quê? Porque o Senhor vira e diz assim: sede pois fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Aquieta o coração. Respira fundo. Compartilhe menos. É o tempo de viver. E no tempo de viver, as bênçãos de Deus, o que tem de mais importante não é o que tu tem, é quem você é. Porque quem você é te define no mundo espiritual, não diante de homens. É aprender que o pouco com Ele é muito. Porque tem gente que tem muito, sem Ele não tem nada. É entender
frase do pastor Alexandre, que o teu presente não define o seu futuro. Você lembra como é que era? Nos parquinhos, não é no Tivoli Park, eu não tinha condição para isso. Se você tinha, parabéns. Mas era no Tivoli Porco, próximo de comunidades, que às vezes você ganhava do papai e da mamãe, às vezes 2 ingressos, e olhe lá, tinha que escolher bem qual era o brinquedo que você ia. Mas talvez um dos brinquedos que você ia era a roda gigante. Tinha um pneu girando, tu ficava imaginando se esse pneu estourar, que vai ser de nós, pois o pneu era o freio. Só que dependia de alguém para comandar. Sabe quando vai entrar alguém e você está no meio e dá uma balançada? É Deus dizendo: não tenha medo, porque o que eu estou fazendo não é só para você, é para outras pessoas também. Então balança para você, para que alguém entre. O que está balançando na sua vida talvez seja um momento do silêncio. É o que eu quero falar hoje. Dei essa volta toda para falar disso. E por isso que está balançando. Por quê? Está balançando porque o cara que comanda a máquina do vai, decidiu e beber uma água. E você está aguardando. Você não consegue pular, porque pular é morte. Você já entendeu o seu papel, e o seu papel é aguardar. Você vê aquele homem se distanciando, você se pergunta: onde que esse homem está indo? Ele percebeu que a roda está muito vazia, que ela tem que estar cheia. Só que a fila ainda é pequena. E ele te deixou ali de molho. Você não está no topo e não está na parte de baixo, você está no meio termo. E ele sai, vai beber uma água, começa a conversar com amigos, e você fica se perguntando: o que está acontecendo? Eu te explico. Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, são os 2 últimos versículos da Bíblia, no Antigo Testamento. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Volta aos 5, são os 2 últimos versículos do Antigo Testamento. Eis que vos enviarei o profeta Elias. Essa é a temática de Deus. Ele está virando e está dizendo assim: ó, eu vou enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí ele conclui, ele diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É o último versículo. E depois, pastor, depois tem uma folha em branco, que significa 400 anos, que Deus vai ficar em silêncio. Para você uma eternidade. Afinal de contas, a roda estava subindo e de repente parou.
para ele um intervalo. Quando ele volta a se manifestar, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 15 e 16, isso é lindo, irmãos, lindo. Capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. 16, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor, habilitar para o Senhor um povo preparado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não mudou de assunto. Ele não muda de assunto enquanto a palavra profética não se cumprir. 400 anos, repita comigo, quantos anos eu falei? E aí, quando ele volta a se manifestar, é como se ele dissesse: como eu estava falando com vocês, vou enviar alguém que vai vir no poder de Elias, vai converter, não é isso? O coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ele vira e diz assim: ó, de repente para você já se passou muito tempo, para mim foi apenas um intervalo. E aí ele vai se manifestar. Justamente com quem? Justamente com a casa de Zacarias. Pastor, o que o senhor tem para a minha vida hoje? Eu quero te dizer que tem palavras que já foram liberadas, irmãos, e precisam achar um lugar de descanso para o cumprimento delas. E se a tua casa, você entender que ela é casa, é um lugar de gestação, amados, quando você entende isso, Deus vira para você e diz: estou virando a página. Estou virando a página. Você está entendendo? Diga amém. Estou virando a página da sua vida. É isso. E aí eu estou falando de coisas novas que estão por vir. Profeticamente, coisas novas que vão acontecer na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. E para isso você vai entender que a tua casa é lugar de gestação, queridos. A tua casa é o lugar mais fértil da história da tua vida. A tua casa é o lugar que Deus preparou. Então, primeiro conselho: não se perca no tempo do silêncio. Posso repetir isso? Não se perca no tempo do silêncio. Por quê? Porque ele está virando a página em branco da minha vida. Não estava acontecendo nada até hoje. De hoje em diante, Deus vai lá e... Parece ser demorado, Beth. Dá uma impressão que não vai acontecer. Dá uma impressão, Alain, de que demorou muito. Mas foi aquele homem, aquele jovem que estava manuseando a roda gigante da vida, que decidiu sair e beber uma água, conversar com os amigos, e que agora voltou. Segurou novamente a manivela, eu sou canhoto, irmão, eu uso muito a minha esquerda. Segurou a manivela e disse: vai voltar a girar, vai voltar a subir. Por quê? Porque, Lidiane, quando Deus pega e diz assim,
Ele está dizendo em nome de Jesus, para mim e para ti, para que você entenda de que a página que estava em branco vai começar a ser redigida. Tem uma história, tem personagens novos, tem pessoas que vão fazer parte da tua história daí por diante. Ei, vai ser algo tão novo, tão bonito, tão brilhante, que você vai esquecer esses 400 anos, que talvez tenha sido 1 ano, 2 anos, que talvez estejam sendo meses na sua vida. Você vai esquecer de tudo isso, porque a alegria do que está por vir é tão grande. E ele vira e diz assim para nós: ei, vocês não repararam? Aí a gente vai virar para ele: como assim, Senhor? Como assim não repararam? Eu só estou repetindo um texto que eu havia dito. Para mostrar que eu falei e tudo que eu falo se cumpre. É isso. Não, eu sei que você foi aí, mas eu quero estar chorando por quê? Presta atenção, ó. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quando jovem, desde novo, eu sempre fui muito dedicado aos meus sonhos. E eu dizia comigo mesmo: um dia a minha história vai ser outra. Devido aos apertos, às dificuldades, os dias de fome que nós enfrentamos, que não foram poucos. Mas no meu coração eu dizia isso. Eu lembro quando eu casei, a primeira vez que nós fomos fazer compra, era só eu e a Daisy, praticamente. Eu lembro que eu comprei uma peça de queijo desse tamanho, queijo prato. E ela me viu colocar aquilo no carrinho e ficou, não questionou. Mas eu tenho certeza que o olhar dela é: para que tudo isso para nós dois? Aquilo foi em tentar dizer para minha mãe que quantas vezes eu fui comprar menos de 100 gramas de queijo prato, que é o que ela gostava, ou 100 gramas quando dava. Era uma tentativa de dizer para ela: se a senhora tivesse viva aqui e pudesse contemplar isso. Então não comprei aquilo para nós, eu comprei aquilo em memória dela. Já não estava mais conosco.
E eu fui muito dedicado aos meus trabalhos. Muito novo, Deus me permitiu ter a minha primeira oficina mecânica. E se naquela época eu tivesse uma orientação de uma palavra dessa, irmãos, eu acho que duplicaria as minhas forças, de verdade. Se eu entendesse que a minha casa é lugar de gestação, que da mesma forma que uma terra fértil, com palavras torpes, adoece toda a casa, com palavras de sabedoria, prospera toda a casa. Se eu entendesse isso, se tivesse alguém para me dizer isso. Então, aos nossos jovens, vá em frente, arrebente. Sabe por quê? Porque não é um pastor que veio de fora para trazer uma mensagem para vocês, para trazer um euforismo, aumentar a tua autoestima, e daqui a pouco tu ir embora da mesma maneira que você entrou. Não, é o pastor da tua igreja. Eu estava conversando com o Márcio, com o presbítero Mauro, de que tudo que você faz para o Senhor, você precisa se preparar antes. Então, antes de trazer essa mensagem, eu sentei ali durante horas, para poder redigir alguma coisa e trazer para vocês. Depois de tudo redigido no papel, você passa para o iPad, quando dá tempo. Quando não dá, você traz o seu próprio caderno. Por quê? Porque até os dias de hoje eu entendi que meu Deus quer o meu melhor. Então, em nome de Jesus, se até o dia de hoje você estava acostumado com o átrio, com o pátio, passa pelo pátio, passa pelo santo lugar e entra no santíssimo lugar, um lugar de adoração e capaz de mudar a tua história. Pois hoje a casa de Zacarias, em nome de Jesus, Deus está virando a página para a honra e glória dele, virando a página na sua vida, no seu casamento. Recebam isso. Os casaizinhos que casaram, são novinhos, Douglas e Zayane, sabe, casaizinhos que estão começando a sua vida. Meu filho casa no religioso agora esses dias, sabe, Thaís e Jonathan, esses que estão começando a sua vida, está tudo no início, 2, 3 aninhos, época de festa, época de... Mas entenda bem, a tua casa é um lugar de gestação, amados. Eu ministro pelo poder do nome de Jesus a visita de Gabriel, irmãos. O anjo que vai se certificar que tu... Falando em Gabriel, eu tive um sonho. E nesse sonho, na beira da minha cama, eu ainda não vou dizer quem é a pessoa. Na beira da minha cama, você já viu aquele... Como é que dá o nome daqueles... Tipo, é um bebê conforto de carro. Tem um nome para aquilo ou não? É um bebê conforto, né? É. Aí a pessoa vinha, segurava aquilo e botava assim em cima da minha cama. Aí dizia assim: pastor, dá uma olhadinha rapidinho. Eu falei: Jesus, tu és lindo. Quem não gerava vai passar a gerar. A terra está fértil. As coisas vão acontecer. A página já foi virada. O que era em branco, Mauro Sérgio, agora está escrito em nome de Jesus.
A gente pode cantar esse pedacinho? É contigo? Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Coisas novas Deus está fazendo, coisas novas, coisas novas, coisas novas Deus está fazendo aqui. Deus, nós queremos te agradecer por esse culto, por essa oportunidade de ministrarmos a tua palavra, que é tão rica, Senhor. Obrigado também pela vida da Vera, do Ayrton, Senhor, comemorando hoje mais um ano de vida. Senhor, toma a tua filha, dá a ela o que eu falei hoje ao ligar, dá a ela saúde, Deus, cada vez mais e mais. Porque se tem uma coisa muito mais valiosa que recursos, que condições, que dinheiro, é saúde, Senhor. Dê a ela saúde sempre, não que ela não tenha, ela tem, mas sustenta ela, Senhor, com saúde. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. E todos que aniversariaram durante esses dias, toma nas tuas mãos. Amém? Amém, amados. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.